Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Eu sei que de bom não deve ter nada para quem esperou alguma coisa da seleção brasileira como eu. Para quem esperava, não, vai ganhar da Colômbia. Gente, que futebol ridículo, que futebol feio, que atuação patética. É até constrangedor a gente ver a seleção brasileira se tornando a quarta força da América. É constrangedor, porque hoje, por mais que passe contra o Uruguai, eu acho que pode passar porque tem camisa, tem peso, contra o Uruguai, porque tem peso, tem camisa. O Brasil é colocado atrás da Argentina, o Brasil é colocado atrás do Uruguai, o Brasil é colocado atrás da Colômbia. Chega a ser constrangedor dizer isso, chega a ser constrangedor ver o Asprilla tirando onda com a nossa cara, e ele tem que tirar mesmo, porque ele falou, como que a Colômbia vai temer esse Brasil? Como? O Asprilla falou ao vivo na ESPN lá da Colômbia. Vai ter medo desse Brasil? Ou seja, vai ter medo dessa bosta de time que a gente tá vendo jogar? Foi isso que o Asprilla quis dizer, ou vocês acham que não? Ele falou, o Asprilla, um dos maiores ídolos do futebol colombiano, que fez aquela geração marcante com Valderrama, com Rincón, ele disse, vocês acham que a Colômbia tem que ter medo desse Brasil? Claro que não, a Colômbia é melhor do que esse Brasil. E é isso que tá virando o futebol brasileiro. Enquanto pra gente fica chato, dá vontade de dormir e ver jogo, enquanto o povo brasileiro tem cada vez menos vontade de assistir jogo da seleção, o Brasil vira chacota lá fora. O Brasil vira piada lá fora. E tem que virar. Com uma atuação ridícula, como a que foi de ontem, e eu vejo a quantidade de baba-ovo. Gente, é constrangedor ver como influenciador, repórter, apresentador, tem que babar ovo da CBF e fingir que não viu o jogo pra defender essa seleção brasileira. O que eu mais vi ontem foi influenciador não querendo criticar, comentarista não querendo criticar. Ah, não, mas foi pênalti. Vai pro escambau. O pênalti foi, eu achei que foi, mas foi duvidoso. E com a atuação patética que o Brasil fez, ele não mereceu ganhar. O pênalti colocaria o Brasil 2-0, concordo. Agora, em vez de querer fechar o olhinho pro futebol ridículo que a seleção joga e ficar falando de pênalti, abre o olho da população brasileira. Fala que o futebol brasileiro tá ridículo. Fala que a Colômbia foi melhor os dois tempos. Porque a Colômbia jogou melhor os dois tempos. Foi uma falta, uma falha do goleiro, o goleirão aceitou. Aí já dizem que foi uma bela falta, uma boa cobrança que dava pra pegar. E depois esse lance do pênalti. Agora, fechar o olho, querer falar que foi culpa do juiz, o time reclamar depois do jogo, depois de não jogar nada, é querer enganar o torcedor brasileiro. E aqui a gente não vai enganar. Porque aqui, graças a Deus, eu vou até levantar, velho Vamp, graças a Deus, olha bem aqui a parte traseira, eu não tenho rabo preso com ninguém. Tá vendo a parte traseira aqui? Aqui, ó, eu não tenho rabinho preso com ninguém, eu não preciso elogiar a CBF, eu não ganho viagem da CBF, eu não ganho dinheiro da CBF, eu não ganho nada. E eu posso falar que o futebol da seleção brasileira é ridículo. O futebol da seleção brasileira é fraco. E é fraco desde 2014. Se for buscar ainda desde 2010. E o torcedor brasileiro a cada dia perde mais a paciência com esse futebol. Grandes craques nos seus times, que pra mim cabe a gente refletir por que na seleção brasileira eles não jogam e por que o futebol é tão pobre, é tão ruim, a ponto da gente dizer que a Colômbia era a favorita, a ponto da gente dizer agora que o Uruguai é favorito, e se enfrentar a Argentina vai ser favorito também. E aí, antes de passar a palavra para vocês, a aspas do Asprilla, né, sobre a seleção brasileira. Que medo os jogadores da Colômbia vão ter desse Brasil nesse momento. A Colômbia vê esse Brasil e passa por cima. Olha isso. Colômbia, ai, cara, que medo vão ter. Eles acabaram de ganhar do Brasil há 2 meses. Medo do Brasil, agora que é bom.
Medo do Brasil, isso foi em outra época, quando pensávamos o que fazer com Ronaldinho, com Romário e Ronaldo, ou seja, a geração dele. Agora, a estes jogadores da seleção brasileira de hoje, não tem medo nenhum. É isso. Olha aí, é isso. O Asprilha falou a verdade que influenciadores e repórteres baba-ovo de CBF não conseguiram falar no Brasil. Uma boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Fábio Piperno. Vamp, na boa, eu sei que você torce contra em Copa do Mundo. Copa América você não precisa torcer contra. Cara, que coisa ridícula. Juro por Deus, eu já sou um cara que às vezes me dá preguiça ficar vendo futebol, porque eu te falo, né? Eu tenho que dar conta lá da patroa. Isso mesmo. Eu tenho que sair pra jantar. Parabéns, Chico. Você pega o travesseiro, vê a Arrascaeta e isso, parabéns. Eu tenho que fazer minhas coisas. Quando é da seleção brasileira, então, dá vontade de parar de ver. Tá ficando muito chato, velho Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, Fábio Piperno, boa tarde a todos, né? Olhando, todo mundo fala assim, ó, o trabalho do Dorival começou com 7 jogos, né? É o 7º, né? 4 empates e 3 vitórias. Né? Você pega ali, eu tava olhando outra seleção, a gente tava lá, trabalhando lá, né? Pela PAN em outra área, lá na loja lá de carro, BYD. E aí eu tô olhando 11 jogadores titulares ontem que foram da Copa do Mundo. 11. Dos quais os 11, 3... O ataque foi aquele do Tite também, né? Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. A dupla de zaga quase aquela que o Militão entrou de lateral direito, outros jogos, até no jogo contra o Croácia pede pra sair. E todo mundo fala que se ele fica em campo em pé, talvez não tomasse o gol pela onde foi. Você tem o Bruno Guimarães que entrou em vários jogos, né, na Copa. Você tinha mais que o Paquetá titular da seleção na Copa do Mundo, né? A Colômbia não foi à Copa do Mundo. Dos 26 jogadores que estão na Copa América, 11 foram à Copa. Você tem no banco ainda o Martinelli e o Bremer, né? O zagueiro que foi também à Copa do Mundo. E o futebol pobre, né? Se espera muito, você olha... Pô, continua aquele ataque da seleção que jogou a Copa do Mundo, um ataque com Rafinha, titular do Barcelona, ia sair, não sei, no final da temporada se firma, Rodrigo e Vinícius Júnior, campeão europeu, campeão espanhol. Então se espera um futebol melhor jogado. E uma esperança de ter o Endrick. Eu sempre bato na tecla assim, eu sempre falei assim, antes de começar a Copa América, quando o Dorival deu a escalação de quem ia ser jogando, eu digo, cá, ninguém está vivendo o melhor momento do que Rodrigo e Vinícius Júnior, que foi do campeão europeu. Você vai pegar o PP do Porto, o Evanilson do Porto, é do Porto, Evanilson. Você vai pegar aqui Martinelli do Arsenal, que passou a temporada machucada, voltou depois, começou a jogar bem, depois foi pro banco, foi a Copa do Mundo. Dá chance para ver, dá chance pro garoto, porque eu tô vendo aí a Eurocopa, eu assisto à tarde. A Eurocopa, à noite eu vejo a Copa América. Tô vendo lá o Yamal, 16 anos, titular. O Bellingham, novo também, titular da Eurocopa. O Saka, né? Saka lá. Perdeu pênalti na última Eurocopa. Sabe quantos anos ele tinha? 16, 17 anos também. Entraram até no Instagram dele, ofenderam ele. Vários jogadores novos. Hendry Paz, do Equador, quer dizer, porque não é divisão de base. O Dorival chega à seleção brasileira porque pelas conquistas que teve no Flamengo. Libertadores e Copa do Brasil. Por que não tem a coragem de botar um Hendrick? Antes era Ancelotti, caiu na mão do Ramon, depois veio pro Diniz, fica o Ancelotti, caiu na mão do Dorival. Aonde foi que o Dorival já trabalhou na Europa? Não trabalhou. Aqui eu vou começar falando, outro dia a gente estava jantando, eu vou começar a achar que o treinador brasileiro, eu estou ouvindo os seus comentários pós-jogo, vocês falando, não pode dirigir. Se um jogador que atua no Brasil, num grande momento, foi campeão brasileiro, campeão de Libertadores, tudo, 16, 17 anos, convocado tudo, Real Madrid, maior clube do mundo, compra. Daqui a 2 meses a gente vai estar vendo o Endrick jogando Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, porque ele chega com outro patamar. Já foi lá visitar, já teve no vestiário do Real Madrid com os caras, não tem uma chance. O Brasil ia jogar bem com o Endrick, não sei, mas a oportunidade tem que ter dado para ele. Aí sabe o que acontece? Vai perdendo um jogador. O cara meteu o gol contra a Espanha, meteu o gol contra a Inglaterra, meteu o gol contra o México,
E aí começou agora de 11 minutos, de 19, caiu pra 11, caiu pra 4. 40 minutos no total foi o que ele jogou na Copa América. Você já vê que já não entra na mesma pegada, parece que até quem tá até meio desmotivado. Pô, meu melhor momento é esse, tô fazendo gol, não tenho oportunidade. Quando vai ser de novo o melhor momento? Aí, em termos de classificação, classificou. Se a gente pegar, se a Colômbia joga o melhor futebol no momento, então tá certo onde o Brasil tem que estar, na segunda colocação. O modo como o Brasil vem jogando... Não, tá certo não. Se nós falamos que a Colômbia é melhor, ele tem que terminar em segundo. Não, mas é o que eu falo. Tá certo porque é uma fase horrível do futebol brasileiro. Tudo bem, então. Mas quando que a gente imaginar que a seleção brasileira ia estar atrás de uma Colômbia que tem o Rames Rodrigues como aí o Piperno ontem foi perfeito. Eu saindo de lá, olhando, né, escutando o problema, você mostra tudo. O meio campo do Brasil, você pega os 3 jogadores que jogam na Premier League, né? João Gomes, Paquetá e Bruno Guimarães. Aí o Richard Rios reveza com o Zé Rafael, com Aníbal Moreno, o Rames Rodrigues encostado aqui no São Paulo e o Arias, que faz ali um falso meio ali pelo lado esquerdo, mas é um jogador mais de meio campo na Colômbia do que atacante. Ele tem muita força, ele vai e volta. Acho que o Fluminense até perdeu muito com a ida dele pra Copa América, que não tem esse cara que faça isso. Os 3 jogam no Brasil, pô. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Agora, boa tarde, Mauro César Pereira, boa tarde, Fábio Piperno. Piperno, passando para você e também vou querer escutar o Mauro sobre o seguinte, porque muito se fala, a seleção não tem tempo de treinar. Eu acho que o Dorival, ele teve até mais tempo do que de costume. Porque o Kaique Lima, né, brilhante, nosso produtor Kaique Lima. E muito nervoso, né? Jogadores que são calmos nos seus clubes. Pô, viu o Andrés Pereira dar um carrinho no Jaime Rodrigues, parecendo que tinha feito um gol, 3 pontos. O Bruno Guimarães brigando. Os caras estão muito a mil, né? É que eu acho que eles querem mostrar alguma coisa pro torcedor. Tá muito pilhado. Muito pilhado. Muito pilhado. Mas o futebol é muito pilhado, né? É isso, porque o futebol tá ruim, aí deve ser aquele negócio, já joga pra galera, dá um carrinho. Até o Dorival mesmo, entrou no meio do campo, muito pilhado, cara. Porque o que acontece? A seleção brasileira, e aí eu acho que a gente tem que falar, que o Kaique me passou aqui, ela se apresentou pra Copa América no dia 30 de maio. A estreia do Brasil foi no dia 24 de junho. Ele teve 25 dias para treinar. Eu sei que, claro, isso é para você mostrar um futebol maravilhoso, mas é para você conhecer o seu elenco. É para você fazer o Brasil jogar alguma coisa. É para você fazer o Brasil criar alguma coisa. E não ficar, como eu tô vendo, muito influenciador e jornalista baba-ovo de CBF falando, dando desculpinha que não ganhou porque não foi marcado um pênalti que é bem duvidoso. É um pênalti duvidoso, na minha opinião. Eu acho que a gente vai ter que ver a imagem aqui várias vezes pra gente tirar alguma conclusão. Agora, foram 25 dias de preparação. Não é um tempo pra você fazer um Brasil jogar melhor do que o futebol que a gente viu, principalmente contra Costa Rica e Colômbia? Contra Costa Rica, hein? A gente tá falando de um futebol inexistente. Boa tarde, pilhado. Tava aqui me concentrando pra falar. Então, antes que eu faça o meu desabafo... Explica pro Mauro por que você não assiste jogo da seleção lá que você estava contando aí, que você tem outra atividade aí. Não, Mauro, o que eu tô falando é que às vezes eu quero estar dando conta com a patroa. O travesseiro e a foto do Arrascaeta na parede. Quero estar saindo pra jantar. Ai, meu Deus. Então, eu acho que você deve continuar fazendo isso do que ver jogo da seleção brasileira, que é uma coisa lastimável. O Brasil foi ridículo contra a Costa Rica e constrangedor ontem, né? Mas assim... Não é diferente. Isso aqui causa mais perplexidade, porque não é diferente do que o Brasil fez nas outras edições de Copa América fora do Brasil. Em 2011, 2015 e 2016, nas últimas 3 disputadas fora do Brasil, porque 19 e 21 foram aqui, nas Copa América é um evento que tem bastante, né? Enfim, se repete toda hora. O Brasil foi eliminado antes de chegar à semifinal. O Brasil foi eliminado 2 vezes pelo Paraguai e uma vez na primeira fase indo pelo Peru. Tem sido uma vergonha o desempenho do Brasil fora do Brasil. Então também, se a gente olhar por esse retrospecto, não é de assustar. Os técnicos do Brasil nessas edições anteriores foram o Mano e 2 vezes o Dunga, algo também terrível para o futebol brasileiro. Então, assim, a minha crítica
ao profissional treinador brasileiro, é porque tem a bronca dos caras, não gosto dos caras, mas é uma fácil constatação de que eles estão muito, mas muito defasados em relação ao que acontece em boa parte do mundo. No mundo civilizado da bola. Vai. E não é de hoje, né? Isso faz muito tempo. Aliás, o Brasil ganhou uma Copa do Mundo em 2002, porque tinha a genialidade do Ronaldo, o Rivaldo desconcertando, o Ronaldinho Gaúcho. Olha que trio, né? Quer dizer, isso evidentemente o Brasil não tem mais. Então não dá para depender desses talentos extra-classe para reverter debilidades, por exemplo, de jogo coletivo, de atraso, né, em relação ao resto do mundo. Então hoje o Brasil não tem essa super oferta de talentos, é óbvio. Mas o Brasil tem uma geração boa, o Brasil tem uma geração composta de jogadores, especialmente do meio para frente, mais goleiros, zagueiros e tal, que jogam em times importantes. Aliás, essa seleção brasileira tem 3 jogadores que acabaram de ganhar Champions lá pelo Real Madrid, 2 como titulares indiscutíveis. E aí, a gente citava ontem, os 3 de meio campo jogam na Premier League. Então, se os 3 jogadores de meio campo do Brasil jogam na Premier League, como é que eles podem ser engolidos por um meio campo da Colômbia que tem 2 jogadores que não são titulares de times brasileiros, o Richard Rios e também o Rames? Então, já começa por aí. Aí você vai olhar e falar, opa, então de fato tem alguma coisa errada nisso. A Colômbia tem um goleiro muito pior que o nosso. A Colômbia tem atacantes. Outro dia, se não me engano, o Sanches foi oferecido até, acho que até o Flamengo, né, Maldo? Se não me engano. O Sanches, o zagueiro lá. O Davidson Sanches. O Dias é bom. O Dias é muito bom. Antes de ir para a Turquia. Para a Turquia não foi? O Dias é um bom jogador. O Dias é muito bom, mas é o que você fala. O Vinícius Júnior está acima dele. Então. O principal do Brasil está acima do principal da Colômbia. Mas ele para a Turquia, saiu do Tottenham, o Santos também, eu lembro alguma coisa. Assim. Só que um time de futebol não se faz só com individualidade. Então você tem, por isso que existe jogo coletivo. E aí o Brasil parou no tempo. O Brasil parou no tempo, mas não é parou agora. O Brasil parou faz 15 anos, 20 anos. O Brasil não mostra evolução nenhuma. Todo mundo faz alguma coisa diferente, alguma coisa. Você vê, por exemplo, estava pensando ontem. França toma 2-0 da Argentina no primeiro tempo, final de Copa do Mundo. O que um técnico brasileiro faria se ele estivesse comandando a França numa situação dessa? Eu vou esperar o intervalo para ver o que faz. O Deschamps foi lá e mexeu no primeiro tempo mesmo. Se não reverteu o domínio do jogo ali, pelo menos ele estancou a sangria, a sangria argentina, né? Parou de dominar o jogo. Então, é alguém que toma a decisão rápido, porque ele está habituado a trabalhar num ambiente muito mais competitivo. Agora, aqui não. Aqui, como todo mundo é muito, muito, muito atrasado, então você faz um negocinho diferente de vez em quando, você tem um jogador um pouquinho melhor, pronto. Pô, bastou para o cara virar o bambambam, o genial da turma. E não é. Então, eu defendo há muito tempo que não se contrate técnico brasileiro, mas nem para dirigir seleção de base do Brasil. Só que assim, é óbvio que o Brasil nesse ciclo já trocou o Dorival já é o 3º técnico. Então também não adianta trocar daqui 15, 20 dias, porque aí a gente não vai ter sequência de trabalho. Embora, como o Kaique muito bem lembrou, essa seleção brasileira teve para a Copa América um período de preparação até maior do que uma seleção de primeiro mundo tem para uma Copa do Mundo. Nenhuma seleção hoje em dia pode se dar ao luxo de ficar 3 semanas só treinando para estrear numa Copa do Mundo. Hoje o período é muito menor, mas o Brasil teve isso à disposição e depois disso o que sai do forno é uma exibição ridícula contra a Costa Rica. Então, eu fiquei pensando, de fato o presidente Edinaldo pensou grande quando ele imaginou Ancelotti, mas quando também ficou claro que o Ancelotti não viria mais, por que naquele momento não deu uma outra tacada diferente? Bom, já que eu pensei no Ancelotti, do Real Madrid, do Estelar, do Galáctico Real Madrid, e ele não pôde vir, então eu acho que eu vou no Jürgen Klopp, que já anunciou que não vai renovar contrato com o Liverpool. Será que esse cara não se deixaria seduzir por uma proposta para dirigir o Brasil numa Copa do Mundo? Eu não sei. Então, assim, o Brasil tem que pensar coisas diferentes.
O Brasil, e assim, não tem ilusão. No curto prazo, o Brasil não vai consertar esses problemas estruturais. Quer dizer, não vai entrar algum conceito novo na cabeça de técnico brasileiro. Mas eu acho fundamental, pelo menos, começar por seleções de base. Olha os vexames que o Brasil está dando. Não passa de pré-olímpico, faz campanha pífia em mundial. Então, pelo menos em seleção de base, já trazer alguém do primeiro mundo da bola. E depois, no próximo ciclo de Copa do Mundo, colocar, por favor, alguém de fora para dirigir a seleção brasileira. Porque não dá mais para trabalhar com o técnico brasileiro. Olha aí o desabafo do Piperno, Mauro César Pereira. Colocar, por favor, um treinador estrangeiro. Ontem o Piperno já tinha dito que os treinadores brasileiros, eles hoje estão na 3ª ou 4ª prateleira de treinadores do futebol mundial. Ontem não, né? Tu fala isso faz tempo. Não, mas você falou ontem no Canelada. No pós-jogo. Então, o que eu quero perguntar aqui, Mauro? Porque é claro que deve ter falha do treinador, mas também dos jogadores. Porque a gente vê, e dos treinadores, né? Porque é uma safra péssima da seleção brasileira nos últimos anos. Agora, quando eu trago esse número, 25 dias de preparação para a Copa América. Vale deixar claro, é mais do que o dobro de dias que teve para preparação para a Copa do Mundo. O Brasil teve 10 dias para preparação para a Copa, para a última Copa do Catar. Dava pro Dorival fazer um trabalho melhor ou não dá, na sua opinião, para culpar o Dorival Júnior? É um problema óbvio, óbvio que tinha que ter um trabalho melhor. Já deu tempo de fazer melhor. Eu acho que não dá tempo de chegar no nível das seleções que estão trabalhando há mais tempo, que já tem trabalhos mais consistentes, né, mais maduros. Mas o que nós vimos ontem foi um time que não sabia sair jogando. O Brasil não conseguia sair da pressão da Colômbia e tinha dificuldade na saída de bola, não conseguia reter a bola, não conseguia criar nada, fez um gol, recuou, agradeço ao goleiro, o gol inclusive, bola defensável no chute do Rafinha. Eu chamo esse golaço de narrador. Porque o que acontece? Qualquer chute de fora da área hoje, nas narrações de televisão, são golaços. Pode reparar. Chutou de longe é golaço. Nem sempre é golaço, mas é um chute bom e tal, legal. Golaço, pra mim, golaço era aquele chute do Nelinho. Aquilo era um golaço, sempre era golaço. Porque a bola saia fazendo curva, se o goleiro corria para um lado, ela entrava do outro. Ontem foi uma boa cobrança, mas a bola não foi um chute tão potente. Não foi na junção das traves ali, onde a coruja dorme, como se dizia, né? Que é quase impossível pegar. Ela foi um pouco mais pro meio. Dava para alcançar. Seria uma belíssima defesa se o goleiro da Colômbia tivesse impedido o gol. Mas era defensável. Quando você fala assim, não, se faz uma defesaça, então é possível defender, é lógico, e dava para defender. Então o Brasil fez um gol de falta, contando com a colaboração sutil, mas houve, do goleiro adversário, e imediatamente recuou. Depois, mesmo que eu não quisesse recuar, a Colômbia foi empurrando o Brasil para o campo dele, e o Brasil não conseguia trocar passes. E o Dorival desesperado, aquele jaleco ali, aquela roupa do Zagallo na beira do campo ali, com os braços mexendo. Não vai adiantar, Bico, não vai adiantar. Acho que era para estar num outro nível, mas a culpa não é do Dorival. O Dorival, 2 anos e pouco, era técnico do Ceará, ele teve um grande momento do Flamengo, depois do São Paulo também, e aí mudou o patamar dele. Mas ele, como técnico, para comandar uma seleção, tem que ser um selecionador, conhecer bem os adversários, observar muito o que está acontecendo. Eu não vejo como técnico desse patamar. Aliás, ninguém tem esse patamar hoje. Se você pensar o Tite, né, que era o melhor do Brasil na época, fracassou em 2 Copas. Fracassou em 2 Copas. E o Tite tinha títulos importantes, não era um trabalho de... O Tite não mudou de uma hora para outra. O Tite teve um trabalho forte no Corinthians, ele sai, ele volta e faz outro melhor ainda. Então era um técnico mais maduro, como um técnico de ponta, né? Mas não se provou na Copa do Mundo ser capaz de levar a seleção. Não digo ao título, poderia perder circunstancialmente, acontece. A última Copa foi definida nos pênaltis. Então o Deschamps agora faz um trabalho ruim, porque ele perdeu... Não, ele ganhou uma Copa, chegou a vice na outra. Mas o Tite não funcionou. Fato que não funcionou. Ótimo técnico, muito bem em clube, na seleção ele não correspondeu na hora mais importante, que é a Copa do Mundo, e foram 2, né? Então não dá para reclamar que não teve oportunidade. Mas o Dorival, acho que é lógico que ele tem responsabilidade, mas não é só ele. É ele, é a CBF, são jogadores, é tudo um pouco. Eu acho que os jogadores até um pouco menos, porque eu entendo que um time tão desorganizado, não adianta você ter o meio-campo que joga na Premier League se esse meio-campo não está desajustado, se o time não tem conjunto. E o adversário muito melhor. O adversário trocando passos, organizado, sabendo o que fazer, pressionando a saída de bola, um preparo físico impressionante da Colômbia. O Brasil, no segundo tempo, no final do jogo, estava tomando pressão na saída de bola. Então, enfrentou um adversário melhor, que tem bons jogadores. Não há uma distância muito grande hoje das 2 gerações.
Os jogadores colombianos e brasileiros, você não fala assim, os caras são fracos, o Brasil é muito melhor, mas o coletivo deles... Não, o coletivo deles é melhor e os jogadores são bons, eles têm bons jogadores. Não tem uma distância absurda para o Brasil. E o Brasil está cheio de jogadores que compõem a convocação que são ainda muito inexperientes em seleção. Jogadores que ainda não têm tanta casca. O Danilo é o capitão, pô? Né? É meio bizarro o Danilo ser capitão por de uma idade, seleção, não é? Por idade, ou mais velho, talvez, ali. Seria ele ou o Marquinhos, né? Que são os caras mais velhos. Acho que é mais por isso. Não era titular, mas foi convocado já muitas vezes. Já tem experiência em seleção. Então, acho que o Dorival tem a sua parcela também. E eu concordo com o Piperno. Quando tentaram o Ancelotti, eu nunca critiquei a tentativa. Gente, se você é seleção brasileira, você pensa num técnico de ponta, você não está errado. Está errado, está pensando no melhor. Tu quer o quê? Quer o Zezinho ali que treina o time da Várzea? Não. Você vai buscar um cara bom. Os caras chutaram, miraram alto, mas não conseguiram trazer. Né? E aí partiram para uma solução caseira, rápida, talvez até sem olhar o mercado, ver se havia outras possibilidades, né? E deu nisso.